Hoje, vamos dedicar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Igreja de Deus Edificada sobre o Fundamento dos Apóstolos. Nossa Igreja de Deus foi estabelecida por Jesus e foi amplamente cultivada pelos apóstolos. Então, por volta do século IV, o sábado e a Páscoa desapareceram, e os regulamentos de adorar a Deus gradualmente se transformaram nos das religiões pagãs. Já que não havia luz, esse tempo é chamado de Idade das Trevas na história da Igreja. Depois do longo período da Idade das Trevas, Cristo An-San-Hong veio à Terra em 1918 para salvar seus filhos. Em 1948, com 30 anos, ele começou a obra do Evangelho na época do Espírito Santo como profetizado. Quando os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem, vocês sabem que o Filho do Homem está à porta. Em 1985, o 37º ano da profecia de Davi, ele completou o trono de Davi e ascendeu ao céu. 4 anos antes de sua ascensão, através de um artigo publicado no jornal Religião Semanal, o pai An-San-Hong predisse que a segunda vinda de Cristo deve completar 37 anos de ministério do Evangelho e passar pela morte física. Então, 4 anos depois, ele faleceu de acordo com a profecia. De acordo com a profecia da Bíblia, quem foi criado quando Adão caiu em sono profundo? Eva foi criada. Assim como foi profetizado, o Pai ensinou seus filhos sobre a Mãe Celestial e os despertou para sua existência. Ele escreveu: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Dessa forma, ele registrou esse conteúdo com a sua própria caligrafia em um caderno, deixando ensinamentos valiosos para seus filhos. Depois disso, os membros da Igreja de Deus seguiram diligentemente no caminho do Evangelho por cerca de 40 anos, sob a liderança da Mãe Celestial. Mesmo sendo filhos de Deus, Deus disse que certamente haveria dias de tristeza. Às vezes, somos insultados, caluniados e injuriados pelas pessoas, mas a Bíblia contém a profecia e o ensinamento de que Deus certamente nos concederá um dia de alegria, glória e júbilo no final. O Pai veio a esta terra e, em 1964, ele restaurou o nome da Igreja exatamente como está escrito na Bíblia. Assim, a Igreja de Deus foi estabelecida. Sob a liderança do Pai Celestial e da Mãe Celestial, o Evangelho está sendo pregado rapidamente em Samaria e até os confins da terra, assim como a Bíblia profetizou. A Igreja de Deus, que começou em um lugar pequeno como o sótão de Marcos, agora está espalhando o Evangelho não apenas na Coreia, mas também ao redor do mundo, sob a bênção do Pai e da Mãe. Em cada país, as pessoas se orgulham de suas renomadas universidades e grandes instituições. Se vocês fossem membros dessas organizações, as pessoas admirariam vocês. Quem os anjos no céu mais invejam? Está escrito que eles mais invejam o povo da Igreja de Deus, que está guardando a nova aliança. Eles não invejam os reis deste mundo. Eles não invejam os renomados estudiosos, nem os famosos médicos ou professores. Aqueles que eles mais invejam são os familiares de Sião que estão aqui hoje, não são?
Por isso, vocês devem se orgulhar de frequentar a Igreja de Deus. Por quê? Quem fundou a Igreja de Deus? O próprio Jesus a estabeleceu há 2000 anos na época do Filho. Todos os cristãos não admiram e reverenciam o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Qual igreja eles frequentaram? É a nossa igreja. Nossa igreja foi testificada pela Bíblia e pelos profetas, estabelecida pelo próprio Deus sobre o fundamento dos profetas e ensinada pelo próprio Deus com seus ensinamentos. Devemos sempre ter orgulho de frequentar essa igreja. Enquanto pregam, vocês podem perguntar às pessoas: vocês vão à igreja? Se eles disserem sim, então pergunte: a sua igreja foi estabelecida por Deus? Nossa igreja foi estabelecida por Deus. Vocês não estão curiosos sobre a nossa igreja? Hoje, vamos analisar esse assunto. A Bíblia diz que durante toda a nossa vida, certamente haverá dias de tristeza. Até que os dias de tristeza por Jerusalém cheguem ao fim. Nem mesmo seus filhos serão bem-vindos neste mundo. Porém, já que esses dias de tristeza estão profetizados na Bíblia, não devemos nos esforçar para suportá-los e superá-los com segurança? Quando esse processo terminar, Deus dirá: seus dias de tristeza chegaram ao fim. O que Ele quer nos dar no final? Isso não significa que Ele nos dará dias de glória e alegria? Vamos ver a profecia sobre a Igreja de Deus na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual era o nome da igreja em Corinto? O nome da igreja era Igreja de Deus. Há somente a Igreja de Deus testificada na Bíblia. O nome é muito importante. A Igreja de Deus é a igreja que Deus reina e opera. O nome da igreja é Igreja de Deus, porque ela é estabelecida por Deus, dirigida por Deus e guiada por Deus. Portanto, quando Jesus estabeleceu a igreja há 2000 anos, Ele a chamou de Igreja de Deus. A igreja que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e todos os santos da igreja primitiva frequentaram era a Igreja de Deus. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vejamos o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Qual nome está escrito aqui? Igreja de Deus. Mesmo na época da igreja primitiva, alguns membros não seguiam os regulamentos da Igreja de Deus, mas agiam conforme sua própria vontade. O apóstolo Paulo escreveu isso com a intenção de dizer: essas ações nunca devem ocorrer dentro da Igreja de Deus. E mostrar desprezo pela Igreja de Deus é inaceitável. Vamos para o capítulo 15. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, está escrito: porque eu sou o menor dos apóstolos, pois persegui a Igreja de Deus.
Quando o apóstolo Paulo era membro do judaísmo, ele perseguia muito a Igreja de Deus. No caminho para Damasco, para perseguir os membros, ele se deparou com uma luz brilhante do céu. A luz era tão forte que ele caiu ao chão, e uma voz veio da luz. Naquela época, o nome do apóstolo Paulo era Saulo. Ele ouviu a voz de Jesus chamando: Saulo, Saulo. Então, ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo ficou espantado. Até então, ele pensava que vivia de acordo com a vontade de Deus. Mas, em vez disso, ele estava na linha de frente perseguindo aqueles que estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo refletiu sobre sua vida passada. Vamos ver o versículo 9 de novo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Paulo pensou: enquanto eu estava no judaísmo, persegui muitos membros da Igreja de Deus. O fato de eu ter recebido a preciosa posição e até mesmo o título de apóstolo é uma bênção que Deus me deu, da qual não sou digno. Aqui, o apóstolo Paulo está explicando sua história de hostilizar e perseguir a Igreja de Deus, sem compreender a verdade. Vejamos a primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é... O que é? A Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Quando examinamos todas essas palavras, qual foi o nome da igreja primitiva que Jesus Cristo estabeleceu? Era a Igreja de Deus. Então, sobre qual fundamento a Igreja de Deus foi construída? Vejamos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual igreja foi edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas e da verdade que eles aprenderam e receberam? Foi a Igreja de Deus. Jesus estabeleceu assim. Cristo estabeleceu a igreja profetizada em toda a Bíblia e que tem o futuro garantido. Ele estabeleceu a Igreja de Deus como o lugar mais importante para a salvação da humanidade. Por isso, devemos sempre nos orgulhar da nossa igreja. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Agora, vamos analisar mais de perto. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a quem se refere o eu? Jesus. Edificarei, e o que ele edificará? A minha igreja. De quem é a minha igreja? Jesus é Deus Filho, segundo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
O que as portas do inferno não farão? Elas não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O próprio Jesus reconheceu a autoridade e o poder que essa igreja possui. Quando vemos mais de perto todas essas características no Evangelho de Mateus, capítulo 16, podemos ver que Jesus abençoa Pedro dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se encontrarmos a igreja que Pedro, Paulo e João frequentaram, a igreja construída sobre o fundamento dos profetas, então podemos saber quem estabeleceu essa igreja, não é? 2000 anos atrás, Jesus disse: Estabelecerei a minha igreja, e deu a Pedro as chaves do reino dos céus, por reconhecer Deus que veio em carne. Devemos perguntar: qual igreja recebeu essa graça e bênção? Não devemos ignorar a Bíblia, mas examinar esta passagem com atenção. Não seria maravilhoso se frequentássemos essa mesma igreja? Irmãos e irmãs, esta igreja, onde a salvação é garantida e a verdade é prometida, não é outra senão a nossa Igreja de Deus. Devemos estar cientes disso. Vamos analisar Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Foi a igreja onde Pedro e João prepararam a Páscoa. Quem os instruiu a fazer isso? O próprio Deus veio a esta terra em carne e enviou Pedro e João para fazer preparativos. Em outras palavras, através da verdade, Deus está revelando agora qual igreja é a própria igreja estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Hoje em dia, há numerosas igrejas como a areia da praia. Porém, qual igreja, entre muitas no mundo, valoriza a Páscoa, respeita a lei da verdade dada por Deus e guarda fielmente seus mandamentos de acordo com os regulamentos apropriados? É somente a Igreja de Deus. Vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Comer a Páscoa não significa celebrar a Páscoa? Isso porque, segundo os regulamentos de guardar a Páscoa, devemos comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Jesus ansiava comer a Páscoa. A igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas deve ser a igreja que também deseja guardar a Páscoa. Porém, as outras igrejas celebram a Páscoa? Não existem outras igrejas que guardem a Páscoa. Em outras palavras, isso não prova que as outras igrejas não são a igreja que Jesus estabeleceu, que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? A Páscoa é a verdade que Jesus estabeleceu e ele ansiou guardá-la. Essa não é a verdade que só pode ser encontrada na Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial. Vamos para o versículo 19. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus disse? Fazei isto em memória de mim. Este é um regulamento, uma lei e um mandamento que Jesus estabeleceu. Qual verdade deve possuir a igreja estabelecida por Jesus, frequentada pelos apóstolos e construída sobre o fundamento dos apóstolos? A igreja deve possuir a verdade da Páscoa. Hoje,
Embora existam inúmeras igrejas como a areia da praia que clamam crer em Deus, elas não guardam a Páscoa. Por que Jesus veio a esta terra? Ele disse que veio para nos salvar. Se a Páscoa é uma verdade que não tem relação com a nossa salvação, haveria necessidade de ele desejar guardá-la tão ansiosamente? Vamos prosseguir com o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Ele tomou o vinho da Páscoa e disse: Este é o cálice. Do quê? Da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Qual é o nome da igreja que foi estabelecida com base nesta verdade? É a Igreja de Deus. Eu creio que vocês e eu devemos nos tornar aqueles que proclamam com coragem. Esta é a igreja que frequentamos. E rapidamente espalhar essa verdade para todas as pessoas ao redor do mundo, para que a humanidade possa ser guiada à salvação. Na Páscoa, Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vocês não se lembram dessa verdade escrita em Mateus capítulo 26? Vamos descobrir o significado e a importância dessa cerimônia. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados, como nos aproximamos? Pelo sangue de Cristo. A aliança da verdade, que está conectada ao sangue de Cristo, é muito importante. Antes, éramos estrangeiros e peregrinos, mas agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos avançar para o versículo 19. Assim, já não sois o quê? Estrangeiros e peregrinos? Vocês não são mais convidados, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui nos mostra que somos da família de Deus. Pelo sangue de Cristo, nos aproximamos de Deus. A partir de então, o que a Bíblia diz que somos? Nós somos família de Deus. Então, como o pão e o vinho da Páscoa nos tornaram da família de Deus? Irmãos e irmãs, o que os filhos herdam de seus pais? Herdam a carne e o sangue de seus pais. Deus nos desperta por esse princípio físico. Ele deu significado ao pão da Páscoa como sua carne e ao vinho da Páscoa como seu sangue. Portanto, ao receber a santa carne e sangue de Deus, nossa relação com Deus é estabelecida como a do pai, da mãe e de seus filhos. Mesmo que Deus tenha dito: fazei isto em memória de mim, há alguma igreja hoje que guarda a Páscoa? Isso é realmente chocante. Por isso, Deus disse: vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Somos verdadeiramente abençoados de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Já que recebemos essas bênçãos do céu, podemos falar com qualquer um com confiança e coragem. Qual igreja você frequenta? Eu vou à igreja que Jesus estabeleceu. Assim, devemos ter orgulho e confiança em nossa igreja e na verdade. Isso não é fé? Se falharmos em ter fé nas palavras da Bíblia que estão profetizadas,
e nos tornarmos como as sementes que caíram à beira do caminho ou em solo rochoso. Não podemos evitar cometer tolices e enfrentar arrependimento, assim como as sementes secaram e queimaram sob o sol. É por isso que Jesus enfatizou isso em Apocalipse, capítulo 3. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é o ensinamento da Bíblia que nunca devemos cometer a tolice de tratar essa grande verdade levianamente e descartá-la como Esaú? Deus estabeleceu a igreja nesta terra com o grande propósito de salvar o mundo. Por esse motivo, antes de ascender, ele fez um pedido aos seus discípulos. O que ele disse que devemos fazer até que ele venha novamente? Preguem este evangelho em Samaria e até os confins da terra. Ele quis dizer que a única maneira de sermos perdoados por todos os pecados que cometemos no céu é aceitando e crendo no evangelho. Vamos confirmar o mandamento de Jesus no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ver Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O papel da Igreja de Deus, que foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e estabelecida por Deus, é ensinar corretamente todas essas verdades: o que é a salvação, o que é o céu e se o inferno existe ou não, às pobres almas da humanidade que vivem sem saber nada disso e guiá-las a viver de forma justa, sincera e virtuosa nesta terra. Jesus ordenou que a sua Igreja ensinasse à humanidade que a vida terrena foi dada a eles para se arrependerem e serem perdoados de todos os pecados que cometeram no céu, para que possam viver uma vida de gratidão a Deus, glorificando-o e louvando-o todos os dias. Portanto, precisamos ensinar todas as pessoas do mundo que não sabem disso. Algumas pessoas não creem mesmo que eu as ensine. Elas me olharam com um olhar estranho. Irmãos e irmãs, estamos fazendo a obra de Deus, quer os outros nos vejam com um olhar estranho ou um olhar acolhedor. Não está escrito que Deus recompensará cada um de acordo com suas obras no dia em que a gloriosa obra de Deus for concluída? Quando olhamos para Mateus capítulo 24, versículo 14, o que ele diz sobre o Evangelho do Reino? Diz que será pregado em todo o mundo. Certamente será pregado em todos os lugares por meio da boca de qualquer pessoa. Nosso Evangelho nunca falhará. Portanto, vamos salvar o mundo e guiá-lo corretamente com esse Evangelho. Eu espero que toda a nossa família de Sião sempre dê muita gratidão e glória a Deus, Elohim, na igreja que Deus estabeleceu. Se não tomarmos ação, o mundo não poderá ser salvo. Deus designou somente uma igreja que pode salvar o mundo. Qual igreja é essa? Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial. Por esse motivo, Deus estabeleceu a Igreja de Deus em 1964. Enquanto guardava o culto em um lugar pequeno como o sótão de Marcos, ele sempre enfatizava: será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Vamos refletir profundamente mais uma vez sobre esses ensinamentos que nosso Pai nos deu com poder. Com todo o nosso coração e mente, vamos fazer o nosso melhor, unir nossas forças e avançar juntos. Vamos também manifestar grandemente a glória de Deus. Somente a Igreja de Deus guarda a Páscoa, o sábado e todos os regulamentos da nova aliança, exatamente como Deus ordenou. É a única igreja onde tudo se alinha perfeitamente com a Bíblia. Então, por que as pessoas a caluniam e se opõem?
No tempo da primeira vinda de Jesus, a Igreja de Deus também foi caluniada. Não foi que os membros da Igreja de Deus fizeram obras más. Enquanto outros guardavam a Páscoa sacrificando cordeiros, Jesus proclamou a nova aliança através do pão e do vinho da Páscoa. No sábado, enquanto os outros não faziam nada, os discípulos de Jesus colhiam espigas, esfregavam-nas nas mãos e comiam os grãos. E o próprio Jesus realizava obras de cura no sábado. É por isso que Jesus disse: "Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem." Ele nos deu apenas os ensinamentos mais excelentes. Mesmo tendo boca, não tinham nada a dizer. Dessa forma, ele guiou a igreja primitiva. No século IV, Satanás mudou os tempos e as leis, conforme a profecia da Bíblia. Portanto, para salvar a humanidade pela segunda vez, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram à Coreia, nos confins da terra no Oriente, restauraram a verdade e têm guiado a igreja de acordo com as leis da nova aliança. A Páscoa que ele ensinou não é a lei do Antigo Testamento. Jesus é uma figura do Antigo Testamento? No Novo Testamento, o que Jesus falou sobre guardar a Páscoa, ele desejou ardentemente guardá-la. O que Jesus disse sobre aqueles que o chamavam de Senhor, Senhor, mas não seguiam seus exemplos? Vocês se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas qual é a verdadeira intenção deles? Ele disse: os vossos corações estão longe de mim. É por isso que ele disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Porém, o que pai e mãe dirão a todos os filhos de Sião? Meus amados filhos, eu tenho olhado para vocês do céu e tenho observado como vocês se esforçam para guardar os meus mandamentos, para seguir as minhas palavras, apesar do escárnio, ridicularização e perseguição do mundo. Portanto, que cada um de vocês seja abençoado de acordo com as suas obras. O coração de vocês não bate mais forte quando vocês pensam sobre isso? Com apenas um pouco mais de esforço e força, que toda a nossa família de Sião esteja pronta para receber nosso Pai. Eu sinceramente peço que cada um de vocês se dedique a espalhar este evangelho do reino em Samaria e até os confins da terra. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.